Olá, eu vim compartilhar aqui hoje com vocês a história de uma senhorinha chamada Tia Joana, que vendia verduras e para todo lugar que ela ia andava com seu terço. Isso daqui, que deixado de lado, é apenas um cordão com uma cruz na ponta, umas bolinhas mais finas e outras mais grossas, mas que usada pelo cristão com fé pode ser a arma mais poderosa contra o inimigo. Então, o que acontece? Um dia a tia Joana estava vendendo verdura na casa de um protestante e ela perdeu o seu terço no jardim da casa dele. Com o passar de 3 dias, ela voltou na casa do protestante e para o protestante tirar uma da cara dela, disse: Tia Joana, a senhora perdeu o seu Deus? Ela disse: eu perder o meu Deus? Nunca. Aí ele, mostrando um terço para ela, disse: esse daqui não é o seu Deus? Aí ela respondeu: ah, meu terço, o senhor achou meu terço? Aí ele pegou e ele respondeu assim: tia Joana, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que em vez da senhora usar esse cordãozinho cheio de bolinha, por que a senhora não troca ele pela Bíblia? Ela respondeu: ah, porque nem sequer eu sei ler. Nem sequer eu sei ler. Mas só que eu olhando para o terço, eu me contemplo com a palavra de Cristo. Ele disse: como assim se contempla com a palavra de Cristo? Ela disse: deixa eu te explicar. Quando eu pego na cruz, eu me lembro que Jesus derramou todo o seu sangue pela humanidade. Quando eu pego na primeira ponta grossa do terço, me lembro que existe só um Deus onipotente. Quando eu pego nas 3 pontas mais finas, eu me lembro da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu pego na segunda ponta grossa, eu me lembro da oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. E o terço é contemplado por 5 mistérios. 5 mistérios, que representam as 5 chagas de Jesus Cristo. E as 10 Ave Maria que tem, eu me lembro dos 10 mandamentos que está escrito na tábua de Moisés. Então ela já foi logo dizendo: onde está a minha idolatria? Onde está a minha idolatria? Ele, protestante, sem saber o que falar, foi logo falando: tia Joana, a senhora me ensina a rezar o terço? Entendeu? Então, em que ponto que eu quero chegar assim? Muitas pessoas acham que a gente, só por ser católico, que a gente usa um terço na mão, e muitos zombam da cara da gente. Fala que a gente está adorando um Deus de plástico, um Deus de madeira, um Deus de ferro, que nós está adorando santos, imagens de barro, né? Muitos falam isso, mas só que eu falo uma coisa: o único Senhor que a gente tem, a Igreja Católica também ensina isso pra gente. O único Deus que a gente tem é aquele que está no céu. Tá? É o que está no céu. E santos existe sim, tá? Existe. Na própria Bíblia fala. A própria Bíblia fala que santos existe. Existe. E muitas pessoas criticam a gente. Por isso que nada mais nada menos eles são chamados de protestante, né? Mas nós não seguimos nada fora da Bíblia. Entendeu? Muitos protestantes sabem que Deus, que Jesus é o próprio Deus. Mas tem muitos que acham que ele não é o próprio Deus. Mas só que, deixa eu te falar, Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são um só. Só que é só confundido pela Santíssima Trindade.
ou seja, 3 Deus em um. Então, quando dizem, qualquer oração que vocês vão ver católica que fala, por exemplo, na Creio em Deus Pai, fala que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se refere a 2? Está se referindo a 2. Sim, mas só que por que fala isso? Por causa que o Deus Pai, a função, quando ele estava fazendo a função de Deus Pai, a função dele era criar o mundo. Quando o Espírito Santo se encarnou no seio da Virgem Maria, foi para Deus se fazer homem e se mostrar a gente, entendeu? E foi o Deus é humano. E ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, sentiu alegria, sentiu a bem-aventurança, sofreu os 10 mandamentos. Um Deus carnal. Mas só que muitos pensam que Deus e Jesus são diferentes, são pai e filho, mas são os mesmos. Eles só têm função diferentes, entendeu? Só tem apenas funções diferentes. E é isso que eu tenho para falar hoje. E também na própria Bíblia fala, João fala que Jesus disse para Israel: eu e o Pai somos um. Nada mais. Só isso que eu tenho para falar hoje. Muito obrigado por todos que assistiram o vídeo e gostaram.